E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2024. Excelente ano para todos nós. Afinal, esse período promete muitas coisas boas para as empresas de transporte vertical. E esse é o canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento e quer descobrir todos os segredos comerciais das empresas de elevador que fazem a venda desses equipamentos novos, fazem a manutenção e também a modernização. Mês de janeiro é um pouco diferente aqui no canal. A gente aproveita para dar uma pausa, já que é férias, e falar de coisas mais leves. E para mim, coisas mais leves são as dicas de livros, filmes, séries e principalmente de podcast. Então, nos próximos 4 episódios, nós vamos dar essas dicas para vocês. Então, aproveitem, porque o mês de janeiro dá essa calmada no nosso coração. E a partir de fevereiro, a gente começa uma nova temporada aqui no canal, com visual diferente, com muitas novidades. Então, bora lá para o primeiro episódio do ano, em que a gente vai falar sobre eurocentrismo. Você já ouviu falar sobre esse termo? Antes da gente começar, um agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro durante todo o ano de 2023 e que continua aqui com a gente em 2024. Obrigada, Infolev, por treinar tantos técnicos do segmento, que afinal é a empresa que mais treina técnicos do segmento de transporte vertical e sempre apoiando também o desenvolvimento da área comercial. Bora falar de uma nova visão? Então, o tema desse episódio aqui é sobre uma nova visão. E é interessante que é uma nova visão sobre algo que nem é tão novo assim. É a gente se permitir conhecer um pouco mais de culturas, conhecimentos e sabedorias dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade. Então, eu decidi, nesse mês de janeiro, fazer um pouco diferente do que eu fiz de janeiro do ano passado. Se vocês derem uma olhada nas dicas de janeiro do ano passado, a gente estava bem focado aí em produtividade, em desenvolvimento das nossas habilidades comportamentais, e esse ano eu quero dar, assim, algumas dicas um pouco fora dessa caixinha, mas sempre fazendo um link entre essas dicas e o nosso mercado. Para esse primeiro episódio, eu guardei algumas dicas dentro de um mesmo episódio para fazer uma conexão e vocês entenderem aí onde eu quero chegar. Não sei se todo mundo sabe, se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas eu trabalhei por mais de 20 anos numa empresa multinacional de origem suíça, na verdade, uma empresa que comprou uma outra empresa brasileira, e apesar de até hoje ter no seu nome o nome da empresa original, que era a Atlas, que era uma empresa brasileira, ela hoje é uma empresa suíça, que é a Schindler, uma multinacional que atua aqui no Brasil e que tem a liderança do nosso mercado. Eu trabalhei lá por mais de 20 anos. E durante essa minha jornada, desde 2019, quando eu fui demitida, e daí tem uma hashtag dessa lá no LinkedIn para você saber toda essa minha jornada desde que eu fui demitida, eu passei a estudar bastante sobre crenças e vieses, para poder entender por que que nós brasileiros temos tanto desejo de trabalhar em empresas multinacionais e mais do que um desejo, é como se a gente tivesse assim um selo de sucesso alcançado quando nós chegamos a cargos de gestão em empresas multinacionais. Claro, a gente pode explicar isso em relação aos salários. As multinacionais tendem a pagar um pouco mais, né? Isso eu falo que tendem, porque nem sempre é assim, muitas vezes é uma ilusão, é um mito, e também por conta dos benefícios, que para atrair talentos, essas empresas elas investem em alguns benefícios que são mais caros para as empresas nacionais, para as empresas de médio porte, mas também isso é um mito. Nesse episódio, a gente não vai falar sobre benefícios, salários, essas coisas. A gente vai falar sobre as crenças e os vieses. E eu passei a procurar entender um pouco mais sobre esse desejo da gente quase que se aculturar com
uma referência de algo que venha do exterior, uma empresa europeia, uma empresa americana, né? E eu cheguei numa palavra que se chama eurocentrismo. Você já ouviu falar sobre o que é eurocentrismo? Eu vou até colocar para você aqui um cardzinho para você entender o que é essa palavra. Eurocentrismo é a ideia de que a Europa é o centro da cultura mundial. Isto é, como se a Europa e seus elementos culturais fossem a única referência no contexto de composição de toda a sociedade moderna. É como se o que fosse europeu ou tivesse a Europa como referência é cultura. Tudo que vem de outras localidades é algo feio, sujo, pobre, ignorante e que não pudesse funcionar e não pudesse agregar ao nosso dia a dia. Então, isso é o eurocentrismo, é como se fosse a única referência que nós tivéssemos na nossa vida como certo, como correto, como bom, a Europa. Aí você pode me perguntar, Kátia, mas nós temos muito uma influência americana, norte-americana na nossa indústria e no nosso dia a dia. Mas os Estados Unidos também são eurocentristas, né? Ele está focado também nessa cultura que tem a Europa como referência. Então, tudo que vem de outras culturas é considerado como exótico, né? Quando a gente quer dar uma coisa de mais positivo para essas referências, ou então feio, sujo, ruim, que é dizer que aquilo não serve como referência para a gente. Quais são as principais características do eurocentrismo? A dominação pela força e superioridade bélica, imposição de língua e cultura nos territórios dominados. Então, nós temos a nossa língua portuguesa como um exemplo, mas atualmente nós temos outras línguas de dominação, principalmente o inglês, e isso é muito característico, porque hoje quem fala em inglês é considerado como uma referência no mercado, mesmo que essa língua não sirva para muita coisa. As empresas multinacionais costumam colocar o inglês como barreira de contratação para exigir pessoas muito mais bem preparadas para ganhar salários muito pequenos. E esse inglês não vai ser utilizado nem para e-mail, nem para WhatsApp, muito menos para ser falado. Mas são feitas provas de seleção fortíssimas para que eles consigam buscar candidatos muito qualificados para receber salários mais baixos. Então, olha só como a língua é uma forma de imposição, né, dessa dominação. O uso da arquitetura europeia nos países conquistados, também temos muito esses exemplos. E aqui, gente, eu não estou querendo colocar se é bonito, se é feio, se você não deve aprender a falar inglês, se você não deve seguir, né, algumas arquiteturas aí europeias. Não é nada disso. O que eu estou colocando é para que a gente faça algumas reflexões sobre aquelas decisões, aquelas opiniões que a gente tem de forma muito automatizada. Isso não significa que nós não vamos assistir mais vídeos europeus, que a gente não vai falar mais o inglês, que a gente vai mudar a nossa língua para uma língua originária brasileira. Isso não é isso que eu estou propondo aqui, eu só estou propondo uma reflexão, tá? Então, eu não estou impondo nada para vocês. Mas vamos lá para a dica, que eu acho que isso é o principal aqui da gente. Quando eu fiquei sabendo do eurocentrismo, eu comecei a tentar estudar alguns materiais que pudessem ampliar essa minha visão de referência. O que será que existia no mundo? Quais seriam as referências do mundo antes, né, das referências que nós temos hoje? Até antes mesmo do cristianismo, de todas as colonizações feitas pela Europa. O que será que existia antes disso? E eu cheguei em duas dicas que eu fiz uma conexão para você aqui. A primeira dica é de um podcast, é um material bastante amplo, bastante gostoso de acompanhar e de graça, que é o melhor. Vocês já ouviram falar do podcast Noites Gregas?
É isso aí, eu vou até colocar para vocês aqui a imagem do Noites Gregas, para vocês verem como que é esse podcast. Coloquei aqui na tela para vocês o podcast Noites Gregas, que é o nossa dica de hoje. Esse podcast fala sobre a mitologia grega, é idealizado e apresentado pelo professor Cláudio Moreno e tem a produção do Felipe Speck. Eu comecei a ouvir esse podcast durante a pandemia, claro, enquanto faxinava a casa, né? E eu acabei me apaixonando e maratonei diversos episódios. De uma forma bem leve, o professor Moreno, ele explica a mitologia grega, fala bastante sobre os deuses do Olimpo e é bem interessante porque ele faz uma linguagem como se fosse assim uma fofoca do que estava acontecendo lá no Olimpo. Ele dá uma graça para a história, ele usa termos e até algumas gírias dos dias atuais para dar muito mais incremento a essas histórias. E que é muito legal, porque torna cada episódio muito divertido e você quer entender como que aquele deus grego nasceu, como ele surgiu, quais são as características que ele tem, por que que ele se relacionou ou não se relacionou com os humanos, qual que era a hierarquia dele no Olimpo. Então é tudo muito gostoso de você acompanhar e o que é mais interessante, ele mostra que as referências naquela época eram deuses que eles não eram santos, eles eram muito humanos nas suas emoções, nos seus comportamentos. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha muitos mitos, né, que a gente traz hoje em dia para explicar alguns comportamentos, é, conhecer a origem desses mitos faz bastante sentido. E aí, o que o professor Moreno também faz, que eu acho bem interessante, ele faz as associações entre os deuses gregos e os romanos, porque muitas vezes a gente conhece esse deus no dia a dia com o nome romano, e ele explica quem era na mitologia grega e como que ele foi transformado também na mitologia romana. Então, quero ressaltar uma informação bastante importante, é que o professor Moreno sempre fala que ele conta a história dos deuses gregos, da mitologia grega, a partir de uma visão literária. Ele não traz para a gente com uma visão religiosa e muito menos com uma visão psicológica, em que os mitos são utilizados para falar sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento. Isso é bastante importante a gente ressaltar. Por que é importante a gente ressaltar esse lado? Não espere entrar no podcast e, por exemplo, né, ouvir falar sobre complexo de Édipo, e aí você vai ter toda a explicação psicológica sobre esse complexo, ou por aí vai. Então, o Aquiles, não, você vai conhecer a história literária sobre a mitologia grega. E o que é legal é porque você vai lá e vai beber da fonte. Claro que pela visão do professor Moreno, mas ele é um professor, é um estudioso, é um especialista no assunto. Então, eu digo que para leigos como a gente, é muito mais fácil ouvir alguém traduzindo essas histórias numa linguagem mais moderna e leve, do que muitas vezes a gente ter que buscar a fonte mesmo da história. Mas é importante que a gente entenda essa história, como ela surgiu. Antes de mais nada, antes de indicar os meus episódios favoritos, eu preciso dizer que seria muito importante que você ouça os episódios 1, 2, 3 e 4. No primeiro, ele vai explicar o que são os deuses gregos. É muito importante que a gente entenda esse conceito de deus grego. É legal você ouvir o segundo episódio, que é sobre os nomes dos deuses. São muitos nomes. Se você tiver a obsessão, como eu tenho, com conhecimento, anote para você
entender quem é quem ali no Olimpo, mas se você não quiser fazer isso, não precisa. No terceiro, ele vai fazer esse paralelo dos nomes dos deuses gregos e dos romanos, que para mim foi bastante importante. E no quarto, ele vai explicar por que existem tantas versões do mesmo mito. Isso também é legal. O professor Moreno explica algumas versões e ele aprofunda aquele que ele mais gosta e ele explica por quê. Ele sempre se baseia num porquê bastante interessante, tá? Vamos lá para os meus episódios que eu mais gosto. Eu gosto bastante do episódio 15, que é sobre a poderosa Afrodite. É muito legal, é muito interessante, mas eu gosto também do episódio de número 20, que é sobre o Hermes, o simpático trapaceiro. A história dele é muito legal, é muito divertida, eu curti bastante, mas eu não poderia falar da Artemis, deixar de falar da Artemis, que é jovem e moderna. É muito legal, principalmente para nós mulheres, entendermos esse mito, né, que vem da Artemis, que é a irmã gêmea de Apolo. Então, vale bastante a pena ouvir o 23. E por último, não é que só esses que valem a pena, mas eu acho que vale bastante. Eu gostei muito também do episódio 29, O Mundo dos Mortos. É muito interessante como é explicado que, apesar de ser um reino sombrio que fica no subsolo da Terra, é muito interessante como os gregos tinham essa referência ali do mundo dos mortos. Então, fica aqui a minha dica para Noites Gregas, para esse podcast no Spotify. E o que é melhor, né, gente? Se você somar todos os episódios gravados do Noites Gregas, você vai ter uma aula, um conhecimento profundo sobre a mitologia grega e de forma gratuita. Também é possível colaborar com o canal do professor Moreno, com o podcast, mas aí fica a seu critério. A próxima dica que eu queria te dar é um complemento do podcast Noites Gregas. E foi interessante porque eu tive acesso a essa dica no mês de novembro do ano passado, então o ano praticamente já estava acabando. Eu sou a louca dos podcasts, então eu ouço muito podcast dos assuntos mais variados. E num desses podcasts, se eu não me engano, foi no Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, que eu gosto muito, indico bastante também. Eu ouvi uma das entrevistadas dizendo que tinha um livro que tinha mudado a forma dela ver o mundo, que era o livro Igibadu, A Cabaça da Existência. Na hora, ela não deu muito detalhe sobre o que significava esse livro, mas na hora eu já anotei e falei, eu preciso ler esse livro. E no mês de dezembro, mesmo tendo a convenção dos elevadores, que foi uma loucura, depois o fechamento da convenção, que o pós-evento também é uma loucura, ainda assim eu me propus a ler esse livro, ele é curtinho, ele tem só 187 páginas, e eu devorei. É maravilhoso, eu amei esse livro. Então, eu vou te mostrar aqui o livro para você ter a visão dele aqui. Então, tá aqui na tela o livro. Eu não estou fazendo propaganda da Amazon, não, mas esse foi a edição que eu adquiri, que eu comprei, que chegou super rápido e eu consegui ler rapidamente. Por que que eu amei esse livro? Porque eu já tinha me apaixonado pelas noites gregas, desde a pandemia eu venho ouvindo a cada novo episódio, e quando eu comecei a ler o livro, eu percebi que tratava-se da mitologia dos deuses, mas na versão Nagô. E são os mitos nagôs. E aí, no lugar dos deuses, a gente tem os orixás. Eu não sei você como que foi a sua educação, qual é a religiosidade que você segue hoje, mas eu venho de uma família que, apesar de católica, era muito aberta para que a gente pudesse conhecer outras religiões. Então, eu frequentei todos os tipos de religião, de crenças, e
estava tudo certo na minha casa. Mas ainda assim, nós tivemos muitas crenças de que existiam orixás que nós devíamos tomar muito cuidado, um certo medo mesmo, um preconceito. E quando a gente perguntava o porquê disso, nunca tinha uma clareza por falta de conhecimento, claro, mas também por muito preconceito. Na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente teve um embranquecimento de todos esses conhecimentos, sejam os conhecimentos originários do Brasil, mas também os originários que não eram, né, aqueles que principalmente a Igreja Católica trouxe para a gente, tá? Então, novamente, eu não estou querendo quebrar a sua religiosidade, é, fazer com que você acredite em outras religiões. Por isso que eu te indico esse livro, porque ele não fala também da religiosidade, apesar de explicar algumas oferendas e o porquê que isso acontece, mas ele vai focar na mitologia de cada orixá. E é muito interessante, porque tem muita conexão com a mitologia grega. E se você for um estudioso, você vai encontrar também muita conexão com alguns santos, com algumas datas religiosas que nós seguimos. E isso, para mim, é bem interessante, porque a gente abre a nossa cabeça e a gente começa a questionar muito essa questão do eurocentrismo, como a Europa a única referência de certo. Existem muito mais certos por aí que a gente nem imagina. Bora voltar para o livro, né? Quem que escreveu o livro? Adilson de Oxalá. A escrita dele é muito fácil, é muito gostosa, é bem tranquila mesmo. Claro que existem muitos nomes também, então, como eu sou a obsessiva do conhecimento, o meu livro está todo anotado, está todo marcado, fui colocando o nome dos orixás e fazendo as conexões entre eles. Eles têm alguns nomes que eles se juntam e se transformam em outro nome, então precisa tomar um certo cuidado para a gente identificar, poxa, essa é a história daquele, é a continuação da história daquele orixá que já foi mencionado. Mas fica tranquilo, não é nada difícil, é só uma questão de atenção, precisa ter bastante atenção para a gente não se perder aí. E não foi, gente, nada difícil poder fazer essa conexão com as explicações do professor Moreno. Foi muito gostoso de fazer essa leitura, fazendo essa associação. E aí eu queria deixar para vocês quais são os capítulos que eu mais gostei, porque, como eu fiz também com mitologia grega, acho que também vale a gente falar sobre isso nos mitos nagôs, né? Então, a criação do homem é o capítulo 3. Todo o livro é delicioso, gente, mas a explicação da criação do homem é muito deliciosa, porque a gente começa a perceber que nem sempre nós, seres humanos, acreditamos na história de Adão e Eva, ou do Big Bang, se você segue a ciência, ou seja lá qual que você segue, né? Existem outras culturas que acreditam na existência, na criação da Terra e da habitação do ser humano na Terra de outras formas. E é muito bonito a gente conhecer e saber que existem essas outras visões. O capítulo 6 é bem interessante, que é um movimento feminista, é bem legal como mostra essa separação e essa luta entre homens e mulheres. Na própria mitologia Nagô isso aparece, então vale a pena a gente dar uma olhada. E o capítulo 7, que é a decadência de Orumilá. Gente, eu não sigo, tá, as religiões de matriz é, de África, então eu não conheço muito todos eles, e por isso que eu acabo lendo aqui para poder falar certinho para vocês. E se alguém segue, peço desculpas se fiz algum comentário aqui usando uma palavra com uma dicção errada, tá? Mas eu acho que vale muito a pena a gente se dispor a estudar aquilo que a gente conhece antes da gente fazer as nossas críticas, deixar que os nossos vieses falem primeiro do que o conhecimento. E para concluir, gente, é bem legal a gente falar sobre isso, né? Não sei se vocês viram o ano passado,
foi divulgado, 2023, quer dizer, faz 2 semanas, né? O último censo do IBGE, que é referente aos dados de 2022, fala que 45,3% da nossa população se declararam parda. Isso significa que hoje a gente realmente reconhece que o nosso país tem muito mais pardos do que brancos. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós, né, a maioria de nós, tem na sua ancestralidade, na sua origem, essas mitologias que não vieram só da Europa. E para que a gente possa entender muito de quem a gente é hoje, dos nossos comportamentos, de como a gente reage aos nossos desejos, às nossas vontades, a gente precisa conhecer como que esses nossos antepassados viam o mundo. Então, eu sou uma mulher branca, mas ainda assim tenho muito a influência dessas crenças, dessas religiões de matriz africana. Então, quando a gente consegue olhar um pouco isso sem os nossos preconceitos, sem os nossos vieses, começa a fazer muito sentido sobre quem a gente é. E é isso. Então, esse mês a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas outras referências. Na semana que vem eu vou trazer mais um podcast para vocês. Esse realmente mudou a minha vida, também falando sobre outras referências além da Europa. Tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima semana e excelente 2024 para todos nós. Tchau, tchau.